Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Para você que está nos acompanhando nesta videoaula, quero saudar-te e deixar um abraço muito especial para aqueles que estão me acompanhando na live, isto mesmo. Todos os sábados, às 19 horas, normalmente na véspera, em que a lição será ministrada na maioria das nossas igrejas, estou fazendo uma live para debater este mesmo assunto, com o tema Repassando a Lição. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, dentro de alguns instantes nós estaremos entrando ao vivo, tá bom, meu querido? Neste trimestre nós estamos estudando o Sermão da Montanha, a relevância desse Sermão do Monte para a Igreja de Jesus Cristo, tá bem, meu amado? Temos sido edificados, impactados pelo poder da palavra do nosso Deus. E dando continuidade a esta sequência de estudos, hoje nós estudaremos a lição de número 5. O casamento é para sempre. Leitura bíblica encontra-se em Mateus capítulo 5, versos 27 ao 32. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Na lição de hoje, amado, nós vamos falar acerca do propósito de Deus para o casamento, que é o que? A fidelidade e um casamento que nada pode ser interrompido. Então Jesus, naquela época, ele tocou na ferida da sociedade daquele período que ele estava vivendo. Porque ao falar acerca do adultério, que o adultério, irmãos, é o que? Uma infidelidade para com o cônjuge. E ele vai conduzir ao divórcio, tá bom, meu querido? Então, segundo o que Jesus apresentou, a união entre marido e mulher, macho e fêmea, e posteriormente a sua prole, é uma ideia do Criador, não é uma ideia do homem. Portanto, a família, o casal, o marido, a esposa e os filhos, é a primeira instituição estabelecida por Deus que vem antes mesmo da igreja. Então, meu amado, o pilar da sociedade, meu irmão, é a família. A família. Então, Jesus ele defendeu a família porque a família era um projeto de Deus e não um projeto humano. Por esta razão, a família deveria ser preservada, tá bom? De forma ímpar, como um grande observador, como um psicólogo, um filantrópico, um sociólogo ou um psiquiatra, meu amado. Jesus ele diagnosticou os sintomas que conduzem ao adultério. Ele apontou, por exemplo, a cobiça, a lascívia, a compulsão e mentes dominadas por coisas imundas. E tudo isso vai redundar em quê? Vai produzir o quê? Famílias destruídas, sociedade
abalada. É sobre isto e muito mais que nós vamos falar na lição de hoje. A condenação do adultério. Muito embora o adultério não seja mais considerado crime por Brasília, porque ele fazia parte do Código Penal brasileiro, ele não faz mais presente. Agora, no cartório de Deus, sobre as leis de Deus, irmãos, o adultério ele é condenado. O adultério é a infidelidade de um dos cônjuges, quando envolve uma terceira pessoa na relação. Esta prática, irmão, ela é abominável aos olhos de Deus. Ela vai conduzir ao divórcio, à destruição da família e também à destruição de uma sociedade. Definição de adultério. Quando nós falamos aqui do adultério, irmão, eu acho que não tem muito o que definir. Porque o adultério em si, meu irmão, é a infidelidade, tá bom? Do cônjuge para com o seu companheiro, para com a sua companheira, tá bom? Isso envolve o que? A relação sexual extraconjugal, onde envolve uma terceira pessoa. Então, esta prática ela é tão abominável, irmãos. E entre os 10 mandamentos, um dos mandamentos, eles falava abertamente, não adulterarás. E tem um outro mandamento que fala que não cobiçarás a mulher do teu próximo. Porque quando Deus ele se refere a uma coisa repetida na Bíblia, irmão, principalmente nos 10 mandamentos, é porque aquele ato, qualquer um que quebre isso, é algo abominável aos olhos de Deus. E o adultério é algo abominável aos olhos de Deus. A posição de Jesus quanto ao adultério. Nós observamos Jesus, irmãos, quando Jesus vai falar acerca do adultério. Aqui, meu irmão, Jesus ele foi lá no âmago da questão. Se Jesus falou do adultério, irmãos, é porque aquilo era uma prática comum entre o povo de Deus, entre o povo escolhido. Ai, irmão Mauro, mas é o povo de Deus, é santo. Não, meu irmão, eram pessoas como eu e você, eram feitos de carne. E se não vigiar, meu irmão, a carne prevalece. Quando Jesus abordou este tema, irmãos, ele foi na fonte primária da questão. O que é? Irmão, ninguém cai do dia para a noite. Ninguém adultera, saiu na rua, não, hoje eu acabei desejando aquela mulher ali, caí, pequei. Não. O adultério, irmãos, é um pecado premeditado. E ele começa como? Ele começa com o olhar. Alguém olha para uma mulher olha para o homem e corresponde aquele olhar com um sorriso. E com os nossos dias de WhatsApp, internet, redes sociais, meu amado, isso aí toma uma proporção muito maior, a questão da exposição, a questão do assédio. Antes que ocorra o adultério literalmente no corpo, quando os dois se unem sexualmente, ele já ocorreu no pensamento, nas palavras, no desejo, na vontade, nas emoções da pessoa. É por isso que Jesus fala aquele homem que olhar para uma mulher, cobiçando-a, desejando com um sentimento maligno e impróprio, porque ele já tem a sua companheira, ele já adulterou com ela, tá bom, meu querido? Então, quando Jesus abordou essa temática, irmão, o objetivo de Jesus era tratar a mente dos ouvintes. Ou seja, Jesus tinha aquela visão de tratar a alma da pessoa para que não fosse necessário tratar o pecado. Ou seja, Jesus trabalhava com a prevenção ao pecado. Que coisa maravilhosa! Muitos médicos tratam a doença, mas outros vão tratar o corpo, fortalecer o sistema imunológico. Aqui Jesus ele trabalha com a prevenção, ele vai apontar os caminhos que conduzem ao adultério. E nós devemos tomar cuidado com essa exposição maciça que nós temos nas redes sociais, imagens, pornografia, que despertam a lascívia, que vem despertando as fantasias, os impulsos sexuais. Porque se nós não vigiarmos, não atentarmos para as palavras de Jesus, nós estamos incorrendo nesse mesmo erro.
Talvez a diferença é que nós não fomos a vias de fato, consumamos o fato, mas todavia aquela intenção e aquele desejo está latente na nossa alma. Então nós precisamos nos voltar para o Senhor, porque o objetivo de Jesus é que as nossas mentes, a nossa vontade, as nossas paixões e o nosso desejo sejam controlados pelo Espírito Santo. Os males do adultério. Eu vou alancar aqui alguns, tá bom? Por exemplo, o legado de maldição que os pais deixam para um filho. Eu conheço muitas famílias que, infelizmente, houve episódio de adultério e infidelidade por parte dos pais. E tenho observado que os pais acabam deixando para os filhos um legado de maldição, porque é uma grande probabilidade, não é determinante, mas há uma grande probabilidade dos filhos caírem nos mesmos erros dos pais, tá bom? Esse problema adultério, ele não é somente um problema familiar, ele é um problema social, meu querido. Nos Estados Unidos, muitos filhos não têm a presença do pai. Quando uma família ela é destruída pelo divórcio, a separação, vamos ter ali uma família desestruturada. Quem vai ficar com a responsabilidade para criar os filhos e as despesas relacionadas à criação deste filho? Então não é somente uma questão moral, trata-se de uma questão social, uma questão que envolve a nação. Porque uma sociedade justa é composta por famílias muito bem estruturadas, tá bem? Agora, quando um chefe de família, por exemplo, ele entra pelo caminho do adultério, e a primeira coisa que ele vai perder é a autoridade moral junto aos filhos. Ele não vai poder mais exortar os filhos, ele não vai mais exigir o comportamento ético e moral dos filhos, semelhante ao que foi Davi. Davi, ele não tinha mais o peso moral para exigir postura ética dos seus filhos, porque ele não deu exemplo para os filhos. Outro mal é a esposa pode padecer de problemas psicossomáticos, de doença, sentimento de inferioridade, ela achar que ela não é o suficiente para o marido ou vice-versa. Então, meu amado, nós vemos aí muitos crimes passionais. A amante manda matar o marido manda matar a esposa, ela fica grávida do homem casado, que ele vai tentar matar aquela criança ainda no útero, quando não, os herdeiros dele vão brigar contra o filho bastardo. Então, não se trata apenas de uma questão moral e religiosa, irmãos. É um problema social que vai parar nos tribunais, vai parar na cadeia, vai encher mais ainda os presídios. Então, meu amado, nós vemos aí muitos males sociais, morais, éticos e religiosos relacionados ao adultério. E Jesus se posicionou abertamente contra esta prática. O que rege o coração, regerá o corpo. Quando nós falamos aqui sobre o campo da imaginação, o campo da mente, o ser interior, meu amado, Paulo ele diz o seguinte: rogo-vos pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com este século, mas santificai-vos, tá bem? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que Paulo estava dizendo isso, irmãos? Porque é uma batalha no mundo espiritual, meu amado, pela nossa mente. O Espírito Santo quer controlar as nossas mentes. Se nós somos guiados pelo Espírito, os nossos pensamentos, a nossa vontade e as nossas paixões serão para com as coisas mais nobres, mais nobres ideais. Mas se a mente, que ela é representada pelo coração, pela moral da pessoa, o caráter da pessoa, se ele alimenta com pensamentos de lascívia, impureza, dominado pelos impulsos da sexualidade, espírito que trabalham na área da sexualidade, esta pessoa, embora seja crente, ela vai ter a mente contaminada e poluída por pensamentos impuros. E o corpo desta pessoa poderá consumar, porque aquilo que a mente deseja, o corpo ele vai realizar. Então nós vamos analisar aqui sobre o que paira na mente
é determinante acerca do comportamento de uma pessoa. O que procede do coração? Em um sentido bem figurado, irmãos, o coração, ele figura e representa o caráter moral de uma pessoa. Quando a Bíblia fala o coração do homem é vão, há caminhos que é reto aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens são maus. Quando a Bíblia se refere ao coração de forma figurada, irmãos, este coração ele representa o quê? O caráter moral de uma pessoa, tá bem? E nesse caráter moral, que é no ser interior desta pessoa, habita lá o quê? A alma. E a alma é a sede da vontade, do pensamento, da inteligência, das emoções e da paixão. Então você vê a importância da alma, tá bem? Quando a Bíblia fala o coração do homem é enganoso, tá bom, meu amado? O coração do homem é mau. Está se referindo ao ser interior. Este ser interior, que é a alma, ela precisa ser moldada pela palavra de Deus e controlada também pelo Espírito. Porque se assim não for, irmãos, o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas emoções e as nossas paixões, irmãs, vai sabotar os mais nobres ideais que nós tivemos nos nossos corações. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que procede do nosso coração, porque o nosso coração diz muito respeito acerca da nossa índole, da nossa moral, do nosso caráter, dos nossos princípios, porque é lá no nosso coração, nesse ser interior, que está a vontade, o desejo, a fantasia, as emoções, pensamento e inteligência, tá bom, meu amado? E Deus deseja, por isso que Paulo fala, rogo-vos que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a Bíblia tem interesse, Deus tem interesse, meu amado, no nosso ser interior, porque ali no ser interior que Deus comunica a verdade dele para as nossas vidas. E este ser interior, meu amado, ele precisa ser controlado, moldado pela palavra de Deus e controlada pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque, do contrário, essa natureza pecaminosa que habita em mim e habita em você pode nos levar a conduzir os mais vil pecados, o pior dos pecados que você possa imaginar. Eu tenho potencial para praticá-los. E não fique assustado comigo, porque você também tem o potencial para praticar o pior dos pecados, tá bom, meu amado? Então, Deus tem interesse em controlar o nosso ser interior, a nossa alma. O homem é o que pensa. Nós não somos exatamente, irmãos, aquilo que nós demonstramos em público, não é verdade? Em público nós demonstramos muitas vezes aquilo que nós não é. Nós vendemos uma imagem daquilo que talvez não corresponde exatamente ao que somos. Então nós não somos o que demonstramos em público, mas o que pensamos no privado. É a pura verdade. Então o que permeia o meu pensamento é determinante a quanto ao meu comportamento, aquilo que realmente sou. Então nós precisamos compreender que a minha natureza é pecaminosa, você tem a natureza pecaminosa, e eu lendo a Bíblia, eu descobri que eu tenho a mesma natureza de Adão, eu tenho a mesma natureza de Davi, eu tenho a mesma natureza de Salomão, eu tenho a mesma natureza dos homens que erraram no passado, que fizeram coisas terríveis, como o pecado de Davi. Como pôde Davi cometer? Porque ele é descendente de Adão, e eu tenho essa natureza, tá bom, meu amado? Se a minha mente, se a sua mente for alimentada por pensamentos impuros, sabe o que vai acontecer? O meu corpo e o seu corpo será escravo das paixões. Pesquisas mostram, irmãos, entre pastores, isso é pesquisa séria, que muitos pastores têm problema com a vida sexual, estão envolvidos com masturbação. O que acontece? A esposa vai dormir e tarde da noite ele está na frente do computador,
com smartphone e vendo cenas imorais, cenas envolvendo pornografia e imoralidade, meu querido. Então, quando a mente ela é alimentada por esses desejos impuros, ela sente apresentado diante dela, meu irmão, ela vai desejar, como foi o caso de Eva. Eva, ela viu o fruto, ela achou bonito e o desejou. É aquilo que eu coloco diante dos meus olhos, irmãos, é aquilo que o meu corpo vai desejar, a minha alma vai desejar, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Nessa era que nós vivemos da tecnologia, antigamente, quando eu era mais novo, eu não sou tão velho assim, encontrava-se nas bancas de revista da Playboy, da Sexy, e alguém ia lá e comprava aquela revista, estava no privado, e era proibido vender para menor. Hoje não, meu irmão. Através disso aqui, a pessoa, menino de 10 anos de idade, 8 anos, já sabe tudo que gente casada nem sabe, nem imagina, dos antigos. Então, essa tecnologia da comunicação, ela trouxe muitos benefícios que eu posso falar com você ao vivo, fazer uma live, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Agora, o objeto da tentação, ele pode estar aqui, meu irmão, na palma da mão. E aí muitos têm dificuldade, não têm domínio próprio, alimenta a mente com fantasias, com imagens de lascívia, e depois ele vai se ver preso por um espírito de sedução, um impulso, um desejo incontrolado. Por quê, meu irmão? Ora para mim porque o diabo está furioso. Não, o diabo está furioso não, meu irmão. O diabo está rindo de mim e de você, porque nós estamos brincando com fogo, porque nós estamos colocando diante dos nossos olhos aquilo que é reprovado por Deus. Quando Deus fala não faça isso, não faça aquilo, Deus não estava nos tirando algum prazer lícito. Deus estava estabelecendo limites para que nós não ficássemos escravos de espíritos de engano, espírito de sedução que vem escravizar as mentes e os corações, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Nós precisamos compreender que o corpo do salvo, do crente em Cristo, que é lavado, enxaguado, ensaboado no sangue de Jesus, irmãos, o corpo dele é templo do Espírito Santo. Então, por esta razão, ele deve santificar não somente o seu ser interior, mas o seu corpo. A santificação, irmãos, ela inicia de dentro para fora. A transformação se dá no ser interior, tá bom? Então, se eu quero sujeitar o meu corpo ao Espírito Santo, eu tenho que sujeitar o meu ser interior, a minha vontade, os meus desejos, as minhas paixões, as minhas fantasias, o meu pensamento e a minha capacidade intelectual. Quanto mais o crente se aproxima de Deus, irmãos, mais ele se afasta do pecado. Meu irmão, é uma questão lógica. A Bíblia fala que os vossos pecados fazem separação, ou seja, o pecado nos distancia de Deus. Agora, quanto mais eu busco a Deus, eu me aproximo de Deus, mais distante eu vou ficar do objeto da tentação, mais distante eu vou ficar dos desejos, dos pecados impuros, da ação de espíritos malignos, porque eu estou aqui com Deus. Quanto mais eu me aproximo, mais eu tenho prazer para com as coisas de Deus. Aí alguns irmãos perguntam, por que não tem mais prazer para orar? Não tem mais força para jejuar? Não tem mais alegria de ler a palavra? Por quê, meu irmão? Nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso ser interior com coisas profanas, com coisas imundas. Nós não tiramos tempo para Deus. Então, essa ociosidade, esta alma vazia de Deus, ela vai produzir o quê? Malignidade. Agora, quando eu tomo o firme propósito, eu não sinto aquela vontade, meu irmão, se eu depender de sentir, o dia que eu sentir vontade de orar, jejuar e ler Bíblia, irmão, eu tô numa situação complicada. Não é emoção, é compromisso. Eu tomo a firme decisão, como disse Josué, escolhei vocês o que vocês vão fazer.
Porém, eu e a minha casa, nós já tomamos a decisão. Nós vamos servir ao Senhor. Quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu me envolver com a palavra, com a oração, com a Bíblia, com a minha igreja, mais próximo eu vou estar de Deus. Mais santificado será o meu corpo, tá bom, meu amado? Porque a minha mente tem prazer na lei de Deus. O salmista dizia, amo a sua lei, nela medito de dia e de noite, eu tenho prazer na sua lei. Quem dera que o nosso prazer para com a lei fosse o mesmo que nós temos para com o smartphone, tá bom, meu amado? Então, na batalha contra os impulsos da sexualidade, os impulsos, as paixões e os desejos, o salvo deve ocupar a sua mente, meu amado, com a palavra de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus, que o salmista já dizia, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar à prática do jejum, à prática da oração constante. E o que dizer para aqueles que estão passando um momento, vamos dizer, de solidão? Marido aqui na minha região, aqui, em Governador Valadares, muitos maridos vão para os Estados Unidos e as mulheres ficam para trás. Então, meu amado, como que ele vai poder guardar a santidade dele lá e a mulher guardar a santidade dela aqui? A Bíblia orienta não separar, tá bom? Quando o casal se separa, irmãos, por razões adversas aí, são muitas, eles estão se expondo ao perigo. Paulo vai dizer, com relação à vida sexual, que se o marido e a mulher se separarem para santificar a vida em jejum e oração, que seja por pouco intervalo de tempo, para que Satanás não venha tirar proveito daquela situação. Você está entendendo? Então a pessoa precisa santificar. Então, mais do que nunca, precisa correr para as palavras. Quando você está se sentindo tentado, irmão, eu estou me sentindo tentado, vamos usar o método de José. Ele foi aguentando, e a mulher dando cantada, a mulher mexendo com ele, e de repente a mulher mandou todo mundo sair da casa, ela chega a arrancar a roupa dele. Meu irmão, eu tenho para mim que José ele não tinha medo da mulher, não. Ele estava com medo era dos impulsos da sexualidade. Porque, meu irmão, uma mulher que pega aqui, pega ali, passa a mão a colar, meu irmão, a temperatura sobe e algumas coisas sobem também. Então a gente tem que ter vigiar. Então José, quando viu que não dava para resistir, fez igual o leão da montanha, saída pela direita, foge, mas foge com a unção de Deus, meu querido. Então nós precisamos nos voltar para a prática da leitura, a prática do jejum e a prática da oração constante. É a melhor forma de nós santificarmos o nosso corpo. E o joelho no chão, boca no pó, a gente está sujeitando, dominando a carne, a megera da carne. A indissolubilidade do casamento. Nesse tópico nós vamos falar que no propósito de Deus não havia possibilidade de abertura para o divórcio e a separação. Mas alguém vai dizer, irmão Mauro, mas na lei de Moisés lá estava prescrito. Sim, mas Deus permitiu isso por conta da dureza do coração do homem, meu querido. Mas nunca foi do propósito de Deus que houvesse o divórcio e a separação. Nós estamos falando de estado de exceção e não regra, tá bom, meu querido? Por quê? O propósito de Deus é que todo casamento seja indissolúvel. Agora, nós precisamos ter maturidade, meu irmão, para compreender que às vezes aquilo que começa mal pode terminar mal. Outra questão, algo pode começar bem e em dado momento, escolhas equivocadas vão conduzir a fracassos inesperados. É sobre isso que nós vamos falar nesse tópico. O casamento na perspectiva bíblica. O casamento sobre a perspectiva bíblica, ele é um casamento entre um homem, nascido homem, e uma mulher, nascido mulher, tá bom? Do jeito que as coisas estão invertidas aí, o poste está mijando no cachorro e nós estamos achando isso normal, tá bem? Então, o casamento, a união, ela é um projeto de Deus, os quais se tornam uma só carne sobre a ótica divina, tá bom, meu querido? Porque de Adão, Deus formou Eva, ela era parte de Adão, então os dois formaram-se uma só carne. Uma vez que ambos são uma só carne, como eu vou conseguir separar a mão do braço? E o que vai acontecer?
vai ferir ambos, vai ferir tanto a mão como o braço. Então, o casamento, aquilo que causa tristeza na mulher, deve causar tristeza no marido. Aquilo que causa pesar no coração do homem, deve causar também pesar no coração da mulher, porque ambos são uma só carne, têm o mesmo objetivo. Então, a união conjugal, sobre a ótica divina, meu irmão, ela visa a completude, que Adão, ele estava feliz, mas ele não era completo, faltava algo para ele. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha um ótimo emprego, ele era o regente do jardim de Deus, ele estava muito bem resolvido na questão espiritual, mas Deus percebeu que ele ainda não era completo, preparou para ele a mulher. Então a união conjugal, ela visa a completude, a pessoa se realiza a partir da outra, e aquela pessoa, qual é a pessoa ideal para casar com você? Meu irmão, eu não tenho a pessoa ideal, eu tenho uma pessoa real. É aquela pessoa que me completa nas minhas imperfeições e aquela pessoa que eu consigo completá-la nas imperfeições dela. Então o casamento, ele visa a completude um do outro, a procriação, tá bom? A completude, realização e a procriação, os filhos que virão decorrentes desta união. E estas aí, tanto a completude, a realização e a procriação, elas só serão possíveis, meu amado, dentro de um ambiente estável, do ambiente de fidelidade de um para com o outro. Então, o casamento, ele é somente entre duas pessoas. A vida sexual, a intimidade, é somente do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Paulo vai dizer que o homem não tem domínio sobre o seu corpo. A mulher não tem domínio sobre o seu corpo, senão o homem. E o homem, ele não pode fazer o que ele quer com o corpo dele. E nem ficar aí no 5 contra 1, se masturbando e despertando desejo individual das madrugadas sem a presença da mulher, meu querido. Ele não tem domínio sobre o seu corpo. Primeiro, que o seu corpo é templo do Espírito. Segundo, o corpo dele pertence à esposa. Ela detém o monopólio. Você detém o monopólio da esposa. E a esposa detém o monopólio sobre o corpo do homem. Olha que coisa linda, maravilhosa. E o Espírito Santo é que detém a patente sobre o corpo do homem e sobre o corpo da mulher. Então, a família, o casamento estabelecido por Deus, ele é monogâmico, ou seja, homem e mulher, macho e fêmea, e isto visa completude, realização, procriação, para que possa ter um lar baseado na fidelidade e na estabilidade. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Eu acho um tanto temerária esta pergunta feita pelo comentarista. Sabe por quê? Não existe uma fórmula correta, por mais que nós vemos aí, por exemplo, o casamento de Adão e Eva. Foi um casamento feito por Deus, tá bom? E esse casamento passou por altos e baixos. Eles tiveram que aprender a lidar com perdas. Perderam a comunhão com Deus, perderam o acesso ao jardim do Éden, perderam todos os privilégios. Eles tiveram que lidar com os fracassos e os erros ao longo da caminhada, o casal Adão e Eva. Mas uma coisa que eu admiro em Adão e Eva, irmãos, e que nós devemos observar, é que eles aprenderam a importância de se perdoarem mutuamente. Se por um lado Adão ele foi incapaz de reconhecer os seus próprios erros, aí ele diz que a culpa era de Deus, porque Deus havia dado uma mulher problemática para ele, e a mulher, ela diz que o problema foi a serpente, e por aí vai. O que eu compreendo, fica subentendido, é que este casal aprendeu uma coisa maravilhosa, que é o poder do perdão, tá bem? Eles perderam os privilégios, passaram pelos fracassos morais, a perda do Éden, a perda da comunhão com Deus, mas permaneceram unidos, porque eles aprenderam a compartilhar os fracassos, compartilhar os altos e baixos da vida. Uma coisa importantíssima no casamento, irmãos, é o perdão. A falta de perdão pode levar um casamento à ruína, tá bem, meu querido? E quando nós falamos da relação íntima do casal, do ato sexual,
que tem um peso muito grande, meu irmão. Este ato, ele deve ser, primeira coisa, respeitoso para com a companheira, para com o cônjuge. Você não pode forçá-la a ir além do que ela pode, do que ela deseja. Você não pode forçar a sua esposa. Tem que ser um ato respeitoso e prazeroso para ambas as partes. Porque se não tiver essas duas características, irmãos, este ato sexual ele foge ao propósito divino. O ato sexual do casal, ele é um ato espiritual. Irmão Mauro, mas que absurdo é esse? É um ato também espiritual. Paulo vai dizer que quando o casal vai se separar para se consagrar por um período de tempo, deve ser por um período curto, tá bem? Para que Satanás não venha tirar proveito e para que as vossas orações sejam ouvidas. Ou seja, o ato sexual é determinante quanto ao resultado da oração. E este ato ele tem que ser respeitoso e prazeroso. Não é aquele marido galo que chega ao prazer e vira para o lado e deixa a mulher lá olhando para os lados, igual parecendo uma mulher-aranha, subindo pelas paredes, cheia de desejo, e o irmão está lá, chegou e vira para o lado. Não. Ele primeiro tem que dar o prazer à esposa, ele tem que dar à mulher a pagar a dívida, né? Ela deu a ele o prazer e ele deverá também proporcionar a ela o prazer. Fato é que muitas vezes nós temos aí dois pesos e medidas diferentes. Muitas vezes na vida sexual, o homem ele é como a Ferrari. Ele anda 300, 400 por hora. E às vezes a mulher é um fusquinha, mais modesto, discreto pela criação. Então, o homem ele tem que aprender. Uma Ferrari ela consegue diminuir a velocidade e ir no ritmo do carrinho. Tá bem, meu amado? O homem... ele é como micro-ondas, alguém fala, nós chegou, já está pronto. A mulher não, é como um fogão a lenha. E o homem que ama a sua mulher, ele vai saber respeitar o tempo. O tempo que ela chega até lá, ela chega com conversa, tá bom, meu irmão? Você prepara o ambiente, a irmã prepara o ambiente, e esse ato tem que ser um ato respeitoso e prazeroso. E para alguém que fala, Deus não está entendendo. Irmão, Salomão, os seios da minha amada são como cachos de uva. O que você faz com a uva, minha irmã? O que você faz com a uva, meu irmão? Você entendeu, né? A Bíblia fala de sexo, irmãos. Então, duas coisas que eu falo aqui. São muito. Como o casamento ser eterno para sempre? Eu desconheço, tá bem? Eu desconheço, eu não quero dar a última palavra. Mas duas coisas, aprendam a dividir os altos e baixos, dividir o fracasso, aprenda a se perdoarem mutuamente e prestem muita atenção à questão da intimidade do ato sexual, tá bem? Isso é importantíssimo também. Casamento, uma união indissolúvel. Nem sempre, meu amado, a escolha pelo caminho mais fácil diante das dificuldades da vida é a decisão mais acertada. O que acontece? Muitas vezes, quando nós nos deparamos com determinadas situações que nos causam angústia, dor, aflição, tristeza, aborrecimento, na hora da aflição, nós buscamos a solução mais rápida. A solução que se apresenta como a que vai resolver o problema de imediato. E aí é que está o problema. Nem sempre esta escolha mais fácil, diante desses problemas, dos dissabores e diante da dor, é a decisão mais acertada. Por exemplo, alguém pode sofrer um acidente de moto, se ficar estirado no chão, e alguém, por mais bem intencionado que seja, vai pegar a pessoa e vai colocar no carro para socorrer. Pode gerar um traumatismo na coluna da pessoa e ela nunca mais voltar a andar, ser tetraplégico. A orientação é deixa ali. Não tenta resolver, não. Chame as autoridades, chame o SAMU, um bombeiro, a viatura, para poder ir ali, um profissional da saúde. Então você entende que nem sempre, diante das aflições da vida, como foi o caso, por exemplo, de Saul, Samuel não havia chegado e o povo começou a se dispersar e ele achou que tinha que ter muita gente para ganhar a guerra e não a bênção de Deus. E ele precipitou para oferecer o sacrifício. Então, muitas vezes,
a vida, a dor, quer nos levar a tomar decisões precipitadas, acabar. Estou falando para pessoas que estão enfrentando crise no casamento, momento de dificuldade, talvez momento de infidelidade. Irmão Mauro, mas a Bíblia fala que em caso de adultério, prostituição, a pessoa está livre para se casar. Mas vamos lá compreender uma coisa. O profeta Oséias, irmão, ele é a prova de que um casamento falido pode ser restaurado, tá bem? Desde que haja lugar para o perdão sincero. No caso de Oséias, a mulher dele voltou para a vida de prostituição, o traiu com vários amantes, e Deus mandou que ele fosse lá buscar aquela mulher. Por mais que o ato dele seja um ato simbólico representando o amor de Deus para com Israel, que havia adulterado, traído o Senhor com os vários deuses, com os demais povos, eu vejo ali, meu irmão, a possibilidade da restauração de um casamento falido, um casamento destruído. Por que nós devemos lutar pelo casamento? Porque, meu irmão, nós vamos deixar um legado de maldição para os nossos filhos. As nossas filhas terão um peso muito grande diante do casamento, porque já vem muitas vezes de um casamento fracassado. E a possibilidade dela se enfrentar também o fracasso no casamento é muito grande, meu irmão. Então, Oséias, Deus restaurou o casamento daquele homem, meu irmão. Deus é poderoso para endireitar aquilo que está torto, trazer vida àquilo que está morto, mudar a maldição em bênção. Porque Oséias vivenciou tudo isso. Deus transformou uma mulher perturbada, uma mulher pervertida em uma mulher exemplar. Deus pode fazer isso, meu querido. Eu não sei qual é a sua situação, o que você está enfrentando, só Deus sabe a dor que você está passando. Mas cuidado, não tome decisões baseadas no imediatismo, no que você está sentindo. Dê um espaço para que Deus venha falar ao seu coração, porque o propósito de Deus é que o casamento seja indissolúvel. Mas eu não quero aqui trazer a última palavra acerca do seu casamento. Peça a Deus a orientação. Eu sei que Deus pode transformar aquilo que está torto e transformar a maldição em bênção. Meu querido, estamos encerrando aqui a lição de número 5. A minha oração é que o Espírito Santo complete aquilo que não me foi possível em virtude das minhas limitações. Tá bom, meu amado? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós te agradecemos por mais esse estudo da tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, a ter olhos santos, mente santa, a vontade e as emoções controladas pelo teu Espírito. Santifica as nossas vidas. Aviva nosso desejo de ser fiel ao Senhor, ter as mentes lavadas e purificadas do sangue de Jesus. Meu Deus, o Senhor sabe, nesse período que nós estamos vivendo de internet, rede social, a exposição, meu Deus, exacerbada diante da lascívia, pornografia, a imoralidade, tantas coisas, ó Pai, que tentam roubar a nossa mente, dominar o nosso ser interior. Dá-nos força de nos voltarmos para a Tua Palavra, porque quanto mais próximos estamos de Ti, mais distantes estamos do pecado, da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas paixões. Meu Deus, abençoa o casamento do Teu servo, o casamento da Tua serva. Dê a Tua serva graça, dê ao Teu servo graça para lutar pelo casamento, para não transferir para os filhos um legado de maldição. Meu Deus, restaura aquilo que está destruído. Meu Deus, traz vida, meu Deus, aquilo que está morto. Endireita aquilo que está torto. Nós queremos viver a santidade no nosso lar, no nosso casamento. Criar filhos dentro dos princípios da Tua Palavra. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, não estarei aqui para ministrar a próxima lição, mas fique tranquilo, porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, porque eu tenho a certeza que eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.